Por que raios a Mary Jane e o Venom estão juntos nessa? E não cola comigo, não importa o motivo. Eu não gostei e não vou gostar até o final disso. Onde já se viu Mary Jane com Venom, cara? Eu não importo, tipo assim, podia ser qualquer outro, mas por que a Mary Jane? Não faz sentido. Porém, faz sentido nessa história, mas mesmo assim, vamos lá. Galera, vocês sabem que depois de alguns quadrinhos, principalmente na Guerra do Venom, a Mary Jane, como o Jackpot, ajudou a enfrentar uma criatura muito poderosa que o Meridius acabou trazendo para Nova York para tentar destruir o Venom e o Homem-Aranha e toda a cidade. Nesse período, o Peter Parker pegou emprestado o simbionte do Ed Brock para estar lutando também. E teve um momento em que a Jackpot foi meio que tava ia ser engolida por aquele aracnoide, acho que é o nome da criatura, que parecia uns tentáculos, era o horror e o medo de vários simbiontes. Nisso, o Peter atirou uma parte do seu gosma para dentro daquele bracelete dela que dá os poderes para ela, que foi criado pelo novo e atual namorado dela, que é o Paul, né? E esse Jackpot, como o próprio nome diz, existe um grande risco nesse poder. E o que seria ele? É uma roleta, igual aqueles jogos de cassino, e geralmente é pra sair bom. Existe uma trava nele pra não dar, tipo assim, cair 3 caveiras. Tinha essa possibilidade. Ao mesmo tempo que ela tinha esse poder com esse dispositivo, ela tinha a possibilidade de cair muito ruim pra ela e ela morrer. É o poder daquilo lá. Beleza até aí. Com isso, ela pediu pro Peter jogar um pouco do simbionte naquela bracelete para fazer com que ela tivesse os poderes amplificados. E no momento da luta contra esse aracnoide, ela pediu que o Venom, né, o simbionte dentro desse aparelho, quebrasse esses limitadores para ela, fazendo ela ter um grande poder absurdo, destruindo a criatura juntamente com o Peter dentro da criatura, né? O Peter pulou lá como Homem-Aranha para ajudar ela. Sabe que o cara é top demais. Nesse momento, vale lembrar que essa conversa, a Mary Jane com o Venom, um do lado do outro, sentados no sofá, tá conversando com o Robbie do Clarim Diário e com o Paul, né, explicando para ela por que eles estão unidos. E faz todo sentido. Depois disso, ela percebeu que o aparelho estava desregulado e aparecia poderes tipo, que ela não pedia. Por exemplo, até de um soldado Kree ou de uma gosma meio rosa parecida com uma Majin Buu. Só que começou a aparecer a caveirinha no dispositivo dela. E isso é ruim, porque se desse 3 caveiras, ela ia perder a vida. E de fato, ela aparece num dos quadrinhos, uma das páginas, com a cara toda estourada, assim, soltando, dissolvendo. E ela acaba caindo nos esgotos e encontrando, por acaso, o Venom lá, que tinha se jogado lá, depois que ele fugiu no final da guerra do Venom do Dylan, né? Pra salvar a vida do Dylan. E ia ficar lá, à deriva, praticamente morrendo. Ele estava morrendo, porque sem simbionte, sem um hospedeiro, de certa forma, ele estava morrendo, sabe? Desse jeito. Neste momento, ele vê a Mary Jane. A Mary Jane fala que é tudo culpa dele, que ela tá passando por isso. E numa junção entre os dois, quando começou a aparecer aquelas 3 caveiras para Mary Jane e ela ia de arrasta para cima, as moléculas dela estavam se destruindo por causa do próprio poder que ela tinha, né? Os dois se uniram e lutaram pela vida fazendo uma junção única. Ou seja, agora os dois estão unidos e se eles se separarem, eles morrem. Tanto o Venom quanto a Mary Jane. Então eles estão nesse impasse aí. E até o Robbie critica o Paul falando: você criou um dispositivo desse pra ela? Com esse risco de ela perder a vida com esse poder? Realmente o Jackpot, aquele negocinho, dá muitos poderes para Mary Jane, porém tinha essa contrapartida que talvez, como um jogo de cassino, geralmente jogos de azar é uma droga, ela ia perder a vida dela, mesmo tendo um limitador. Aí isso explica muito bem a história pra gente. Então eles estão nessa situação. Foi válida a explicação? Foi uma explicação inteligente, tá? Até concordo com isso. Mas, cara, mesmo assim eu não curto muito esse tipo de Venom com a Mary Jane, porque o hospedeiro acaba influenciando a cabeça dele, né? E tudo mais. Depois dessa parte, o Dylan chega da escola, que é uma das coisas que o simbionte dentro da Mary Jane pediu para ela, que o Dylan poderia, assim como outros simbiontes que estão sendo escorraçados da face da Terra após a guerra do Venom Wars, poderia sofrer por algum tipo de tortura para eles saberem mais sobre os simbiontes, que é o que aconteceu com alguns simbiontes que estão lá na Fundação Scar. E depois disso, o Venom pediu pra ela: ó, uma condição, eu te dou os poderes, eu quero que o Dylan fique com vocês, porque eu vou estar perto dele, vou estar protegendo ele. Por eles estarem unidos, a Mary Jane entendeu o sentimento do Venom com relação ao Dylan. O Venom, por estar muitos anos com o Ed Brock e ter ficado um tempo com o Dylan, vê o Dylan como filho dele, assim como o Ed, como é filho do Ed Brock, entendeu? E como a mãe dele já morreu e o Ed tá desaparecido, provavelmente é o novo Carnificina, que nada a ver, né? Mas enfim, fazer o quê? Tudo bem até essa parte. O que aconteceu depois? Depois disso, a Mary Jane recebe uma ligação, o Venom se esconde dentro dela, o Rob vai embora, e o Venom quer que o Dylan descubra que tá com a Mary Jane.
ela recebe uma ligação e é do Flash Thompson. No último análise desse quadrinho, eu falei pra vocês que a Fundação Scar lá, a chefona lá, meio que intimou ele. Você é um anti-Venom e não tá caçando esse novo Venom. Eles querem capturar o novo Venom. Aí a gente descobre, o Flash Thompson sabe onde o Venom tá e com quem tá. Ele simplesmente não queria contar. E acredito que ele vai armar meio que uma ceninha pra dizer pra Fundação Scar que ele tá tentando atrás pegar o Venom. Porque ele liga pra Mary Jane e diz, ó, a Fundação Scar tá mudando os nossos contratos com relação ao Dylan, pode dar problema pro Dylan, a segurança dele tá em questão. Então eu preciso encontrar com você agora. Ela fala, mas pra conversar o quê? Não, não é conversar, acho que a gente vai ter que lutar. Pô, provavelmente ele vai dar uma ceninha de luta contra o Venom pra mostrar pra Fundação que ele tentou capturar ele. Só isso, acredito. Mas pode dar ruim mesmo. Cara, mas a história, eu tô achando muito fraquinha essa história, tá? Por mais que tenha essas coisinhas e tudo mais, a gente tem o Sleeper, né, voltou ativa através de um outro hospedeiro, mas, cara, eu não tô achando lá legal essa história agora, tá? No começo, que tinha toda aquela situação, quem que é o Venom, achei até interessante. E o desenhado do quadrinho não nega, tá bem feito, como vocês viram na thumbnail. E eu quis fazer live, que é mais fácil pra mim agora. Mas enfim, cara, é um quadrinho que eu ainda vou continuar lendo pra ver até onde vai dar essa novela. Mas eu tô achando meio difícil de engolir, entendeu? É só eu, é só você. Você gostou? Pra você se gostou, cara, continue lendo, entendeu? Top demais. A arte do desenho tá legal. Flash Thompson é um personagem que eu gosto demais, como tiveram. É um personagem que já tem rumores que a Sony tava pensando em fazer um filme com ele. Faz todo sentido que o final do Venom 3 poderia simplesmente ligar que algum simbionte sobrou, que tá com o governo provavelmente a mais aí, e eles vão fazer um anti-Venom com o Flash Thompson. E tem história do Flash Thompson aqui no quadrinho, no canal que eu já trouxe pra vocês. É um puta de um personagem, é um exemplo de personagem muito legal que poderia estar trazendo pra Sony. O problema é a Sony trabalhar com personagem. Você sabe como é que é a Sony, né? Então, mas tudo bem. Me fala aí, deixa nos comentários se você tá muito animado pra alguma coisa que a Sony possa trazer. Esse quadrinho pra você tá agradando. E Homem-Aranha 4, como é que vai ser, hein? Esperamos que tenha coisa boa. Pessoal, tenham um bom dia, faça uma ótima sexta-feira. Finalmente sextou, né, galera? Bom final de semana pra todos vocês. É da hora, mano.